Pessoal, boa noite então. Vamos continuar aí o que a gente começou na aula anterior e fazer a parte 2 do exercício de exemplo, onde a gente vai criar um gráfico de tendência e uma tag demo. Claro que durante esse exercício a gente vai descobrir o que é essas coisas para quem ainda não conheceu. Embora esses dois recursos tenham sido vistos em sala de aula antes da quarentena. Bom, para começar a dar continuidade a essa tarefa, nós vamos precisar abrir o programa que a gente já tinha começado a construir. Aí eu tenho duas opções, eu abro o elipse escada e por lá eu vou em abrir, ou o que eu acho mais prático, eu encontro o arquivo que está aqui na pasta 3AI escada, exemplo 2, clique com o botão direito, editar. Lembre-se de não usar o abrir. Ó, eu vou apertar no abrir para você já descobrir o que acontece. Carrega o programa e começa a rodar direto. Então, tu não tem opção para alterar esse programa quando tu dá 2 cliques em cima dele. Aí, para voltar, dá um ESC, aperta o botão direito e vai em editar. Agora sim vai abrir o elipse escala com o modo de operação de edição. E agora a gente pode alterar esse programa e incluir os novos recursos que eu coloquei ali no lista de requisitos do exercício. Vou ajustar essa janela aqui para ficar do lado do OneNote. Prontinho. Eu preciso criar um gráfico de tendência. Gráfico de tendência é um gráfico onde uma linha varia em função do tempo. E nós temos na elipse escala dois tipos de gráfico. Esse gráfico, que é o gráfico de tendência, Trend Graph, e esse gráfico, que é o gráfico de barras, Bar Graph. Aí vocês têm que tomar o cuidado de não confundir um com o outro. Nesse caso, eu pedi gráfico de tendência. Então, o que a gente vai fazer é escolher a opção Trend Graph. Aqui, ó, tá vendo que vocês têm linhas aqui. Então, esse gráfico, seleciona ele, desenha ele, por enquanto não precisa ficar perfeitamente alinhado, porque a gente vai ajustar isso depois. E tá aqui o gráfico de tendência vazio, antes de começar a mexer nele. Só para vocês conhecerem, eu vou colocar aqui um gráfico de barras do lado, para vocês já irem vendo com o que eu não quero que confunda. Gráfico de tendência nasce assim. Gráfico de barras nasce assim. Quando tu para em cima, o nome do gráfico de barra é barra alguma coisa. E esse é tendência alguma coisa. Então vamos apagar esse gráfico de barras que não é o que eu pedi. Então seleciona ele e aperta Down. Seleciona o gráfico de tendência, dá uma esticada. E agora está feita a primeira parte, primeiro item, aliás, da parte 2 do exercício. Criei o gráfico de tendência. Só que eu preciso conectar um slider nesse gráfico de tendência. No nosso caso, vai ser o mesmo slider que eu já tenho aqui, que eu prendi aqui, ó. Então, como eu ia clicar nele e mexer, acidentalmente eu ia acabar arrastando esse slider para outro lugar se ele não tivesse preso. Porque durante a edição não dá para mexer na barra do slider, ó. Ainda bem que ele estava preso. Então tá aqui meu gráfico de tendência. Para eu conectar ele ao slider, o intuito é que a variação do slider no tempo seja desenhado nesse gráfico. Então, quando eu levantar o slider, essa tendência vai, vindo daqui, vai subir. Quando eu estiver descendo com o slider, a tendência vai descer. Agora, como funciona isso? O gráfico de tendência tem algumas diferenças em relação ao display, por exemplo.
O padrão seria que a gente desse 2 cliques no elemento, fosse até tags e escolhesse a tag que a gente quer incluir. Só que vocês devem ter percebido que não tem aba de tags nas propriedades da tendência. Lembrando que para abrir essas propriedades, eu posso fazer como eu fiz, que é dar 2 cliques em cima do gráfico, ou eu posso encontrar o gráfico no Organizer. Então vamos encontrar o gráfico no Organizer, já que até o momento, sempre que eu acessei as propriedades, eu usei os 2 cliques para conhecerem o outro método. Abre o Organizer, vem em Telas, Tela 1, Tendência 1. Agora, tudo que está daqui nesse lado são as propriedades da tendência 1. Lembrando que o Organizer é esse ícone aqui, ó, onde está o mouse. Pode usar o ícone ou pode usar o atalho, que é, vamos fechar aqui e olhar, Alt mais O. Então aperta Alt O ou clica ali. Vamos tentar com Alt O, está aberto o Organizer. Então, escolhi do meu gráfico de tendência. Para conectar o slider ao gráfico, na verdade o que a gente vai fazer é conectar a variável, a tag RAM, ao gráfico, porque o slider já está conectado com a tag RAM, da forma parecida com o que a gente fez no display. Só que dessa vez não tem opção tags, porque na verdade o gráfico de tendência pode ter várias tendências sendo desenhadas nele, e cada desenho nesse tipo de gráfico, no Ellipse Escada, é chamado de pena. Então a gente vai vir aqui em penas e, em vez de adicionar as tags numa aba de tags, a gente vai adicionar a tag nessa aba aqui. Funciona assim. Seleciona apenas. Tu tem aqui algumas opções, que são essa daqui, cria uma nova pena de desenho. Aqui você vai dar o nome dessa pena de desenho. Por enquanto, vamos chamar de, pode ser, valor slider. Esse nome é o nome que vai aparecer lá no gráfico de tendência para denominar a linha que vai estar sendo desenhada. E no eixo Y, a gente vai colocar qual que é a grandeza que vai ser desenhada. Então, seleciona aqui eixo Y e clica na setinha. Isso daqui é o tal do App Browser. Quem deu uma lida lá no primeiro material que eu passei, o App Browser é um recurso dentro do Organizer que serve para escolher objetos para copiar em um script ou aplicar em algum lugar. No nosso caso, é para aplicar no eixo Y da pena. Então, nesse caso, a gente vai pegar a aplicação. Aqui é todos os elementos que tu encontra no Organizer. Ó. Tags, var1. De novo, tomem o cuidado de não pegar nenhuma propriedade da tag e não pegar nenhum desses itens da tag. É a própria tag. Seleciona e vai copiando o script. Tá feito. Valor slider, eixo Y é igual a var1. Eixo X a gente não mexe, vai ser o tempo. E aqui é o visual da linha desenhada. Vamos mudar a cor dela aqui para, pode ser esse verdinho. E vamos mudar a espessura dela para essa espessura aqui um pouquinho mais grossa. Está desenhado a nossa tendência. Agora, estou fechar aqui. Aparentemente não tem nada de diferente, mas na primeira execução, vamos rodar o programa, aparece o valor do slider aqui. E aí você pode levantar isso aqui
e o valor do slider sobe. Só que você pode perceber que não mudou praticamente nada. Por quê? O meu gráfico vai de 0 a 20 mil. O meu slider vai de 0 a 100, ó. O display marca 100 quando o slider vai até o valor limite, porque foi esse valor que a gente definiu como valor máximo para o slider. Então, seria interessante que o nosso gráfico também tenha esse limite de 0 a 100. E outra coisa que seria interessante, presta atenção quando está rodando, seria fazer com que a taxa de atualização do gráfico fosse mais rápida, porque aqui, ó, ele atualiza de forma bem lenta, só 2 vezes por segundo. Para isso, abre as propriedades do gráfico, pode ser por duplo clique. Para ele atualizar mais rápido, vem aqui em atualizar tendência a cada, pode ser 0,01 segundos. Já vai ficar bem mais liso, 100 atualizações por segundo, que é mais rápido do que a maioria das telas de computador que o pessoal usa. Interessante seria, para ficar mais ou menos parecido com a taxa de atualização da tela, 0,016. Próximo passo seria a gente definir o limite para que comece em 0 e termine em 100. Então vem aqui em gráfico, aqui vem a escala do gráfico. Limite inferior já é 0, limite superior a gente vai definir como 100. Percebam que está bem pouca grade no gráfico. Para que esse gráfico tenha mais linhas de grade, pode ajustar aqui linhas de X, pode colocar tudo 10. Aí fica bem mais detalhadinho o teu gráfico de tendência. Fecha. Bota para rodar o programa. Vamos ver o que aconteceu. Ó, agora ele está demonstrando de forma bem mais condizente com a realidade. Quando o slider está no máximo, o valor do slider também está no máximo lá no gráfico. Quando o slider está no mínimo, o valor do slider está no mínimo. E assim em diante para qualquer valor intermediário. Vamos voltar. E está feito então. Conectamos o slider ao gráfico de tendência. Marque isso aqui. Vamos para a próxima parte. Agora o intuito é criar uma tag demo. Para isso a gente tem que primeiro relembrar o que é uma tag demo, ou conhecer o que é uma tag demo para quem ainda não conheceu. Vamos lá no Organizer para criar a tag, da mesma forma que a gente fez para criar a tag de memória. Então, Organizer, aplicação, tags. Aqui está a minha memória. Eu não vou entrar nela, eu vou ficar aqui em tags e escolher novo tag. Antes eu queria uma tag RAM. Dessa vez eu quero uma tag demo, que é uma variável que simula uma variação de valor. Eu vou chamar ela aí de alguma coisa, pode ser demo 1. Ok. Está criada a minha tag demo. Agora vem a parte interessante. A variável, a tag de memória, ela simplesmente pega o que você armazenou no slider, por exemplo, guarda e permite utilizar em outro elemento. Mas ela é estática, ela não tem variação própria. Já a tag demo, ela faz algo diferente. Ela, na verdade, tem variações no tempo que ela mesma produz. Então, aqui tem 6 tipos de tag demo pré-definidas no Ellipse Escada. A primeira é para desenhar uma onda aleatória qualquer, que não é regular, ou não parece regular. A segunda é uma onda quadrada, senoidal, triangular de subida, dente de serra de subida, aliás, triangular e dente de serra de descida. A gente pode escolher aqui uma onda senoidal e
configurar ela como 0 a 100. O incremento da senoidal não é ajustável porque, para ela ser uma senoide, o incremento varia durante o tempo. Diferente de uma onda triangular, por exemplo, no incremento é constante, ou ela está sempre subindo no mesmo valor, ou ela está sempre descendo no mesmo valor, por isso que sai uma linha. Na senoidal não tem como ajustar o incremento. O que dá para ajustar são os limites, o período da onda e a espera. Vamos tentar colocar esses valores do jeito que está aqui, rodar o programa, ver como fica. Só que como a gente vai ver como fica essa tag demo? Se eu simplesmente fechar ela, ela está lá. Quando eu rodar o programa, ela vai criar aquela variação, mas não vai aparecer em lugar nenhum, porque eu não configurei nenhum elemento que mostre o valor dela. E aí que entra um detalhe interessante no gráfico de tendência, que é a possibilidade de colocar múltiplas penas no mesmo gráfico. Então, para a gente ver essa tag demo, que agora já está criada, a gente vai ter que conectar a tag demo no mesmo gráfico de tendência. E aí a gente vai ter duas penas, uma delas é o valor do slider e a outra é o valor da tag demo, variando no tempo. Então, abre o Organizer, telas, tela 1, tendência, penas. Nova pena. Aqui eu vou chamar ela de demo. E o eixo Y vai ser, abre o App Browser, clicando aqui na setinha, aplicação, tags, demo 1, que foi a nossa tag demo senoidal. Aqui, ó, quando a gente cria uma tag demo, dá para ter uma noção de qual que é o formato de onda que ela está gerando pelo símbolo que ela indica no ícone dela. Copia. Vamos mudar a cor desse daqui para, pode ser esse vermelho escuro. E a espessura pode ser essa daqui. Fecha. Vamos rodar esse programa e ver como ficou. Ó, tá ali a nossa senoidal. Percebam que ela é bem serrilhada, né? Na verdade, ela não roda de forma lisa, ela tem uma escadinha. E isso é proporcional às configurações que a gente definiu lá nos ajustes da tag demo. Então, a gente pode explorar aquilo ali e tentar deixar essa senoidal mais suave ou menos suave. Volta aqui. A tag demo está conectada ao gráfico de tendência. Concluímos mais uma etapa. Vamos mexer nessa senoide e tentar deixá-la um pouco mais suave. Se eu colocar um período de 1, o que muda nela? Ó, ela se torna mais rápida. Se eu colocar uma espera de 100 e um período de 1, é o contrário do que a gente tinha antes, que era um período de 100 e uma espera de 1. E o resultado é bem similar. Então, na verdade, o que a gente poderia ajustar para variável senoidal são só esses dois, período, espera e os limites. Solução para que essa onda fique mais suave seria fazer um limite superior maior e ajustar a espera ou período de forma que a frequência condiga com o que você espera dessa onda. Só que, para a gente aumentar o limite superior, a gente vai ter que aumentar o limite do gráfico e aumentar o limite do slider também. Vamos fazer isso.
Vou botar uma espera de 1, um período de 1000 e um limite superior de 1000. Fecha. Vamos rodar para ver o que acontece. Ó, a onda está passando muito além do gráfico. Então, vamos ajustar o gráfico. Gráfico, limite superior, 1000. Fecha. Slider. A gente não mexeu ainda. Então, acho que o nosso período está muito devagar. Volta lá. Período de 50. Tá aí. Tá um pouquinho mais suave. Não esperem muito mais que isso do Ellipse Escala, porque a gente tem aí algumas limitações nesse programa. Tá pronto? Vamos levar esse slider até o final. Não, porque ele só vai até 100. Então, volta. Ajusta também o slider. Organizer, telas, tela 1, slider, valor máximo, 1000. Ok. O display não precisa de nenhum ajuste especial, porque na verdade ele apenas mostra o valor da variável. Então, quando eu levantar, ele vai mostrar 1000. Tá feito. Por fim, a gente precisa melhorar o visual, que é o nosso último tópico dessa aula. Para fazer isso, a gente vai repetir o procedimento que a gente fez aqui, que é basicamente mexer a moldura e mexer nas cores do corpo do gráfico. Que daí vai ser um pouquinho diferente, porque aqui nós não tínhamos cores de elementos de gráfico para alterar. Além disso, o outro detalhezinho que a gente vai ter que alterar é o risco de acidente à hora de mover o gráfico. Então a gente vai fixar a posição dele. Primeiro, moldura, cor azul escuro aqui, borda azul escuro aqui, 2 pixels. Não quero separador de título, e não quero efeito 3D. Aqui eu vou chamar de gráfico. A fonte vai ser Candara 12, branca. Ok. Vamos ver como é que ficou. Fecha. Vamos ver como é que ficou. A moldura está feita, mas o miolo do gráfico ainda está cinza, não condiz com o resto das cores do programa. Então abre aqui, gráfico, e aqui estão os ajustes de cor. Só que aquela cor personalizada que a gente criou não está mais aqui, porque isso só fica durante a execução da Ellipse Escada. Daí, quando você fechar ele, quando abrir de novo, não vai mais ter as cores que você personalizou. Então, a gente, antes de mexer nas cores do gráfico, vai fechar aqui, abrir o slider, escolher a cor de fundo dele e adicionar nas cores personalizadas, para daí a gente coletar essa cor lá no gráfico. Mesma coisa com o fundo da tela. Pega o fundo da tela, seleciona a cor de fundo, seleciona o segundo campo, volta, seleciona a cor de fundo, adiciona nas cores personalizadas 2 vezes, porque como a gente ia escolher 2 cores, a gente tem que substituir necessariamente a primeira cor. Então você marca 2 vezes, porque agora a gente vai voltar para pegar uma cor de cada. Fundo, outras, adiciona a cor. E agora eu tenho a versão clara, que é a cor do slider, e a versão escura, que é a cor do fundo da tela. Pode dar um OK aqui e fechar.
Duplo clique em cima do gráfico, gráfico, escolhe aqui fundo da régua. O fundo da régua, olha só que cor, aonde que é. Vou colocar uma cor mais gritante para você perceber o que é o fundo da régua. O texto da régua é o texto que tem ao redor aqui, indicando os tempos e indicando os valores. Esse texto pode ser deixado preto. A grade e os eixos, percebam que não tem opção além das 16 cores. Então, para o nosso caso, é interessante colocar o azul escuro. Agora, no fundo do gráfico, vamos colocar a mesma cor de fundo da tela. E no fundo da régua, vamos colocar a mesma cor de fundo dos outros elementos. Fecha. Vamos ver como ficou. Está mais consistente. Agora, a única coisa que sobrou é a posição do gráfico, que está desalinhado. 2 cliques em cima do gráfico. Vamos até tamanho e posição. E vamos posicionar o gráfico. Lembrando que esse elemento tem 80 pixels de largura, o slider, e tem 8 pixels antes dele, e eu quero 8 pixels depois dele. Então o x vai ser 80 mais 8, 88 mais 8, 96 pixels. E o y vai ser, em relação ao topo da tela, 8 pixels. A largura tá bom, 500 pixels. E a altura vai ter que ser equivalente à altura somada do slider, do display e do espaço entre eles. Então, o slider tem 240, com mais 8, dava 256. Com mais a altura do display, que é de 60, nós temos 312 pixels. Não, nós temos 306 pixels. É isso? Vamos ver? Não. Deixa eu lembrar quanto que era a altura desse aqui. É 60 de altura. Então, mais 240 dá 300. Com mais 8, dá 316. Volta aqui no gráfico. Tamanho e posição. 316. Só que tem mais os 8 pixels que já tinha no topo. Então vai ficar 308. Fecha. Agora está perfeitamente alinhado aqui. Exceto por um detalhezinho. Ainda corro o risco de acidente de pegar esse elemento e puxar para algum lugar. Então, não esquece de vir aqui nas penas não, desculpa. No tamanho e posição. E fixar a posição do elemento. Fecha. Roda o programa para ver como ficou. Certinho. Volta. Salva. Eu estou salvando aqui basicamente durante a explicação, no final de cada etapa, mas vocês, quando estiverem fazendo algum projetinho nesse programa, eu recomendo que salvem com bastante frequência, como eu expliquei na aula de antes. E temos concluído, então, o tópico de melhorar o visual do que faltava nesse projeto, que era o gráfico de tendência. Com isso está pronto a nossa aula e o nosso exercício de exemplo 1. Na verdade, é o exemplo 2, né? Porque o exemplo 1 era só um programa vazio, para ver como abre e como salva. Então, isso é tudo. Posso sair. Salvar modificações? Sim, não custa.
Então, até mais aí, até a próxima. Tchau, tchau.